Deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Não é uma pergunta teológica complicada. É uma pergunta simples. Quando você ouve falar de guerra, de terremoto, de fome, de ódio, de divisão, o que passa pela sua cabeça? Você pensa, que mundo complicado, e rola o feed. Ou você para, respira fundo e pensa, espera, Jesus falou sobre isso. Porque existe uma diferença enorme entre saber que Jesus vai voltar e viver como se isso fosse real. N.T. Wright, um dos maiores teólogos contemporâneos, disse uma vez que o problema da escatologia cristã não é falta de informação, é falta de atenção. A gente sabe que ele vai voltar. A gente só não está olhando para os sinais. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Em Mateus 24, os discípulos fizeram a Jesus uma das perguntas mais importantes da história. Eles foram até ele no Monte das Oliveiras, em particular. Não era um sermão público. Era uma conversa entre amigos íntimos. E perguntaram: qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu, com clareza, com detalhe, com 3 avisos que, quando você olha para o mundo hoje, causam um frio na espinha. Esses 3 avisos são o que a gente vai estudar aqui. Não de forma sensacionalista, não com aquela energia de o mundo vai acabar amanhã, mas com seriedade, com responsabilidade e com esperança. Porque o objetivo de Jesus ao dar esses sinais não era assustar, era preparar. Então, se você está pronto, vamos entrar juntos nessa passagem. Aviso número 1. A persuasão enganosa. Mateus 24, 4-5. Cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Antes de qualquer coisa, deixa eu te situar no contexto. Quando Jesus disse isso, ele estava respondendo a uma pergunta feita por um grupo de judeus do século I, que viviam sob o domínio brutal do Império Romano. Roma não era só uma superpotência. Era uma máquina de controle. E o povo de Israel ansiava por um Messias, alguém que viesse com poder, quebrasse as correntes e restaurasse a nação. Esse desejo era legítimo, era humano, era profundo. E é exatamente por isso que Jesus avisou. Cuidado! Muitos vão aparecer prometendo esse tipo de libertação. Agora, eu sei o que você pode estar pensando. Mas hoje em dia, quase ninguém aparece dizendo que é o Cristo literalmente, né? Tem razão. Mas o estudioso Craig Keener, em seu comentário sobre Mateus, faz um ponto muito interessante. O engano dos últimos tempos não precisa ser explícito. Ele pode ser sutil, sofisticado, palatável. E aí a coisa fica séria. Porque se você prestar atenção nas mensagens que chegam até você todos os dias, no Instagram, no YouTube, nos podcasts de autoajuda, você vai notar um padrão. Você quer ser salvo da sua ansiedade? Se descubra. Você quer ser livre da sua insegurança? Manifeste sua melhor versão. Você quer ser salvo do vazio? Viaje, experimente, viva. Estou longe de dizer que essas coisas são necessariamente ruins. Mas o que eu quero que você enxergue é a estrutura dessas mensagens. Alguém prometendo salvação através de um caminho que não é Jesus. São messiases sem coroa, salvadores sem cruz. E o problema que vejo, e aqui vou ser direto com você, é que muitos cristãos estão buscando esperança nessas fontes antes de buscarem Deus. Não porque são fracos, mas porque o mundo é muito bom em empacotar promessas. Jesus sabia disso. E por isso o primeiro aviso que ele deu foi: cuida de onde você está colocando a sua esperança. Porque no fim, só existe um Salvador. E ele não tem podcast. Aviso número 2.
guerras e rumores de guerras. Mateus 24, 6 a 7. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Veja que não fique perturbado, pois é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino. Esse versículo é um dos mais difíceis de ler com frieza, porque quando Jesus falou isso, os discípulos já viviam rodeados de guerra. Roma havia conquistado o mundo conhecido através da violência. A Judéia estava sob ocupação militar. A tensão era constante, e Jesus não prometeu que isso ia acabar cedo. Ele disse: isso vai continuar, e vai crescer. 2000 anos depois, olha onde a gente está. O século XX foi o mais sangrento da história humana. Primeira Guerra, Segunda Guerra, Hiroshima, genocídios, a Guerra Fria que gelou o mundo inteiro por décadas. E hoje, você abre o noticiário e o que você vê? Ucrânia e Rússia num conflito que já dura anos. Israel e Gaza numa guerra que parte o coração de qualquer ser humano, independentemente de posição política. A relação entre Estados Unidos e China numa tensão que especialistas em geopolítica chamam de armadilha de Tucídides. O nome que se dá quando uma potência emergente ameaça uma potência estabelecida. E a história mostra que esse encontro quase sempre termina em guerra. Não estou aqui para fazer geopolítica. Estou te dizendo o que Jesus disse. E sabe o que me impressiona nessa passagem? Jesus não disse: se vocês virem guerra, entrem em pânico. Ele disse o oposto: veja que não fique perturbado. Isso é paradoxal de um jeito quase impossível. Como alguém que ama pessoas não fica perturbado com guerra? A resposta está na segunda parte do versículo. É necessário que tudo isso aconteça. Não porque Deus gosta de guerra, mas porque a história tem um destino. E cada conflito, por mais doloroso que seja, é mais um passo em direção ao momento em que o Príncipe da Paz voltará para colocar um ponto final em tudo isso. A guerra é um sinal, não uma sentença. Aviso número 3. Calamidades por todo lado. Mateus 24, 7. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Parece simples, é devastador. A palavra grega usada para lugares aqui é katatopos, que literalmente significa em vários lugares ao mesmo tempo. Não é um evento isolado, é uma onda. Na época de Jesus, fome não era estatística. Era o filho que você não conseguia alimentar. Era o campo que secou depois de meses de trabalho. Era o gado que morreu. Era a família que não tinha o que comer amanhã. E terremotos? Um dos membros do nosso time me fez notar algo fascinante nas Escrituras. Terremotos aparecem em momentos decisivos da história bíblica. Após a crucificação de Jesus. Mateus 27, 51. Na ressurreição, Mateus 28, 2. E no livro do Apocalipse, terremotos marcam o fim dos julgamentos dos selos, das trombetas e das taças. Como se a própria criação estivesse respondendo às ações de Deus. O teólogo G.K. Beale tem um estudo interessante sobre isso. Terremotos nas Escrituras muitas vezes funcionam como linguagem teofânica, a linguagem da presença e do agir de Deus. Não quero te dizer que cada terremoto é julgamento divino. Seria simplismo demais. Mas quero te dizer que quando você ouve sobre terremotos, enchentes, secas, pandemias, a reação de um crente que conhece Mateus 24 não deveria ser só horror. Deveria ser também atenção. Isso foi avisado. O que Deus está fazendo? Onde estou no meio disso tudo? Calamidades não são acidente de percurso. São lembretes de que este mundo não é eterno.